E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu queria contar duas histórias para vocês e depois vamos falar sobre elas. História número 1. Pouco tempo atrás, talvez uns 2 meses atrás, eu saí de casa e fui trabalhar, como todo dia comum. Eu trabalho numa empresa de estudos pré-clínicos, então nós trabalhamos com estudos em animais. E embora eu tenha tarefas específicas, existem algumas tarefas que são divididas entre as pessoas, porque é um volume muito grande de coisa para fazer, então a gente faz um revezamento de quem faz o quê. Todo dia de manhã a gente precisa fazer uma coisa chamada checagem de mortalidade. A gente entra na sala dos animais e faz uma verificação completa para ver se algum animal morreu durante a noite. Em algumas salas isso a gente faz rapidamente. Sala de cachorro, de macaco, isso é rápido e fácil. Mas salas de ratos e camundongos, isso pode levar algum tempo. E nesse dia foi a primeira coisa que eu fui fazer pela manhã, 7 horas da manhã, foi fazer uma checagem de mortalidade numa sala de ratos. Então eu estava lá fazendo a minha checagem, olhando se estavam todos os ratos vivos e bem, se tinha algum problema, a gente faz uma verificação completa. Quando de repente a luz acaba. Existem luzes de emergência na empresa, especialmente nos corredores, mas dentro das salas existe também uma ou outra luz de emergência. Mas mesmo assim, a sala ficou bastante escura. Problema nenhum. Não dá para ver os ratos, eu comecei a esperar. Fiquei esperando para ver o que acontecia. Passou 1 minuto, 2 minutos, eu comecei a ficar transtornado. As portas têm aquela janela de vidro que você pode olhar para fora, para o corredor, e quem está no corredor pode olhar para dentro. Só que a luz de emergência da sala fica bem em cima da porta. Então eu não conseguia enxergar nada que estava acontecendo no corredor. E qualquer um que passasse no corredor poderia me ver lá dentro com facilidade, porque a luz de emergência estava apontada bem em mim. E isso, por algum motivo, me deixou muito inquieto. Eu não poder ver nada do que está acontecendo lá fora e as pessoas que estivessem passando lá fora me vessem. E por algum motivo eu também não queria sair da sala. Comecei a ficar preocupado. E comecei a ficar muito, muito transtornado. E sabe qual foi a primeira coisa que me veio na cabeça? Agora é engraçado, mas na hora não foi. Insurreição zumbi. Pensei, eu estou vivendo um apocalipse zumbi. Pensei mesmo, de verdade, naquele momento. Pô, Yuri, mas você acredita em zumbi? É claro que não. Eu sou muito fã da temática de zumbi, desde que eu tinha 11, 12 anos de idade, talvez antes. Mas é óbvio que eu não acredito em zumbi, de verdade. Mas naquele momento, eu acreditei em zumbi. E achei que estava vivendo um apocalipse zumbi. Imediatamente, sem pensar muito, eu procurei alguma coisa para me defender. Achei uma vassoura, toda a sala tem uma vassoura. Eu apoiei a vassoura entre o chão e a parede, dei um pisão, quebrei a vassoura e fiquei com um espeto na mão. E me escondi atrás da porta. E estava um silêncio muito perturbador no corredor. Geralmente o corredor é movimentado, as pessoas passam, arrastam equipamento o tempo todo. E estava muito, muito quieto. E eu não queria sair dali de jeito nenhum. E eu fiquei segurando aquele espeto atrás da porta e fiquei esperando. Falei, olha, se for apocalipse zumbi, eu tô preparado. Fiquei pensando na minha mulher, se ela já tinha saído para trabalhar ou não, se dava para salvar ela. E aquilo foi crescendo dentro de mim, um desespero tão grande. E aí a luz voltou. E aí eu me lembrei que toda quarta-feira, naquele setor da empresa, que é um setor que eu não vou sempre, exatamente naquele período que é das 7 às 8 da manhã, que não é um período que eu estou sempre na empresa, eles sempre fazem testes dos geradores. Então eles desligam as luzes e religam, e às vezes mais de uma vez, para testar os geradores. Passei um sufoco, mas o verdadeiro problema foi depois explicar para minha chefe como é que aquela vassoura quebrou. História número 2. Eu devia ter 5, 6 anos de idade. Fui passar o Natal na casa dos meus tios, meus primos. Nós morávamos muito perto em São Paulo naquela época. Essa parte da família agora mora no Rio de Janeiro, aliás, mora lá há muito, muito tempo. Mas naquela época eles moravam em São Paulo também e morava perto da gente. E a gente foi passar o Natal lá. Eu, meus irmãos, meus primos,
que são irmãos entre si, meus tios. Eu ainda não lembro, eu não consigo lembrar direito acho que os meus pais também, acho que eles estavam casados ainda nessa época. Porque eu tenho uma memória muito nítida, embora eu fosse pequeno, desse Natal. E dado algum momento, eu acho que não era meia-noite exatamente, mas dado algum momento, os adultos enfiaram todas as crianças dentro de um quarto. Eu não lembro sobre qual pretexto, mas não é difícil, né, você fazer isso, enganar crianças assim, pelo menos por um curto período de tempo. Enfiou todas as crianças dentro de um quarto, ficou alguns adultos lá supervisionando. A gente deve ter ficado ali, sei lá, 10 minutos no máximo, e liberaram a gente. Aí quando liberaram a gente correu para a sala, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Tava lá a sala esparramada, cheia de presentes, e alguns adultos que estavam lá falaram: o Papai Noel acabou de passar aqui, ele jogou tudo, ele estava com pressa para entregar os presentes para as outras crianças, teve que sair correndo. Aí eu tive a ideia, falei: vamos correr, ver lá na rua que talvez a gente ainda veja ele. E saí correndo, e saíram todas as crianças atrás de mim, meus irmãos, meus primos. Fomos até o portão para olhar na rua. Bairro de Pinheiros, em São Paulo, para quem conhece São Paulo. Perto daquela Pizza Hut que tem na Rua dos Pinheiros mesmo. E aí a gente saiu na rua. A gente não foi até agora, a gente parou no portão, lógico, e ficou olhando na calçada procurando. E eu vi Papai Noel. E eu não só vi Papai Noel, como eu vi o Papai Noel no seu trenó, com as suas renas, decolando, indo embora, subindo. Eu vi isso, eu tenho essa memória muito, muito nítida. Você quer saber o que é mais estranho? As outras crianças também viram. Não sei se todas, mas algumas viram com certeza. Isso eu tenho certeza, que é mais do que uma além de mim. Viram também o Papai Noel. Com a barba branca, a roupa vermelha, o trenó, as renas. Vimos ele decolando e indo embora para entregar presente nas outras casas. Eu vou deixar vocês com essas duas histórias. Não vou comentar a respeito delas agora. Como eu falei no começo do vídeo, eu menti. Eu quero que vocês tentem entender aonde eu quero chegar contando essas histórias. É importante lembrar que as duas histórias são verídicas. Eu não estou inventando. Eu não estou inventando como se algo tivesse acontecido comigo. Aconteceu. Essas histórias são verdadeiras. Eu vi Papai Noel e eu acreditei estar passando por um apocalipse zumbi. Aonde eu quero chegar compartilhando essas duas histórias pessoais com vocês? O que eu quero ilustrar? Que tipo de discussão dá pra gente fazer em cima disso? Eu quero que vocês pensem sozinhos, iniciem as discussões que vocês quiserem aqui nos comentários, eu vou participar, mas sem entregar o conteúdo do meu próximo vídeo, é claro, o qual, aí sim, eu vou comentar essas duas histórias. Então daqui a alguns dias, vou gravar um outro vídeo, então falando aonde eu quero chegar exatamente, contando essas histórias. Não é difícil, mas mesmo assim, quero que vocês pensem sozinhos. Eu não quero contaminá-los com o que eu tenho aqui, com o que eu tenho proposto. É isso aí, gente. Pensem a respeito e a gente se vê daqui a alguns dias. Olá, pessoal. Vamos discutir rapidamente zumbis e Papai Noel? Então vamos lá. Alguns dias atrás eu postei esse vídeo aqui, que vocês estão vendo nessa janelinha. Se você quiser, você clica aí para vê-lo, se você não ouviu, contando duas histórias para vocês. Uma história sobre zumbis e uma história sobre Papai Noel. Histórias pessoais minhas. E eu disse que eu gostaria de tirar uma conclusão, de tirar uma lição, vamos colocar dessa forma, dessas duas histórias. As histórias, como eu disse, são reais, eu não inventei. Eu realmente passei por aquilo. E gostaria então de comentar rapidamente onde eu quero chegar. E é tão óbvio quanto vocês imaginaram. Eu li os comentários, não consegui ler todos, deu quase 1000 comentários, mas eu li, acho que mais da metade eu li. E a conclusão é tão óbvia quanto parece. A história dos zumbis, onde eu contei pra vocês que eu, por alguns segundos, acreditei de verdade que eu estava vivendo um apocalipse zumbi. Onde eu quis chegar com essa história? Em momentos de estresse ou de pânico, na verdade de qualquer variação extraordinária de emoção, pode ser inclusive emoções
positivas, de alegria, de euforia, aliás, muito frequentemente, hein, nós suspendemos o nosso julgamento racional. Nós suspendemos toda a nossa parte lógica com grande frequência e passamos a acreditar em qualquer coisa. Nós vamos acreditar em algo porque temos medo que essa coisa seja real, ou nós vamos acreditar em algo porque nós temos desejo que essa coisa seja real. No meu caso, foi medo. Zumbis existem, é óbvio, ululante que não existem. Yuri, você chegou a imaginar que realmente pode existir zumbis? Naquele momento sim, mas normalmente no meu estado normal de consciência, não, é claro que não. E mesmo assim eu acreditei. Eu sou uma pessoa que supervalorizo razão, lógica, ceticismo, que tento viver minha vida o mais racionalmente possível, tirando a parte de relacionamentos pessoais, que eu acho que a emoção é fundamental, mas para decisões importantes e crenças em geral, eu sempre tento levar minha vida o mais racional possível. Eu acreditei que estava vivendo um apocalipse zumbi. Por quê? Porque entrei em pânico, porque parei de pensar, suspendi completamente minha capacidade de pensar e achei que estava sendo atacado por zumbi e só pensei em me defender. Em que tipo de situação nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso em situações de risco de vida, em situações de quase morte, onde pessoas dizem que viram Deus, Jesus. Vai depender da cultura da pessoa, isso que é interessante, né? Você vê uma pessoa na Índia que passa uma situação de quase morte, ela não vê Jesus. Ela vai ver as entidades dos conjuntos das crenças dela, ou às vezes ela nem acredita, vamos supor um ateu indiano, mas que cresceu culturalmente dentro daquelas entidades, é capaz que ele veja uma entidade ou acredite numa entidade daquela. Nós vemos em situações de euforia, de grupo, com indução. Isso a gente vê muito em rituais religiosos em geral. Né? Igrejas evangélicas são muito conhecidas, especialmente nos Estados Unidos, por induzir esses estados de euforia, onde a pessoa vai acreditar em qualquer coisa, inclusive que aleijado começou a andar, ou que AIDS foi curada. Enfim, vocês podem extrapolar os exemplos para o que vocês quiserem. E você vai fazer as pessoas acreditarem naquilo que você quer que elas acreditem se você for o manipulador. Mas mesmo se não há um manipulador, como não havia no meu caso, você vai acreditar em alguma coisa absolutamente racional naquele momento em que você suspende o ato de pensar. Então isso pode ser autoinduzido, como foi no meu caso, ou pode ser induzido por terceiros, por manipuladores. E quando eu digo manipulador, não estou querendo dizer necessariamente alguém mau caráter. Pode ser o manipulador no sentido de manipular a situação. Às vezes a pessoa não é mau caráter, ela acredita na mesma coisa que ela quer que você acredite. A segunda história do Papai Noel, acho que é ainda mais claro, mais óbvio. Para quem não viu o vídeo, eu não vou contar a história inteira de novo, mas basicamente eu vi Papai Noel. Eu e outro grupo de crianças vimos, eu tenho essa memória muito nítida na cabeça. Nós podemos ver coisas que não existem. Papai Noel existe. É até ótimo que eu vi Papai Noel e não um extraterrestre, porque extraterrestre ainda geraria um monte de discussão. Mas Papai Noel existe? Não, não existe. Especialmente o Papai Noel clássico, de roupa vermelha, touquinha vermelha, sentado no trenó, decolando com as suas renas, que foi o que eu vi. Ele existe, é óbvio, o ululante que não existe, mas eu vi e eu tenho essa memória muito bem guardada na minha cabeça e outras crianças também viram. É um outro exemplo talvez de indução, talvez eu tenha induzido as outras crianças quando eu gritei que vi o Papai Noel, mas enfim, ninguém me induziu. Onde eu quero chegar com a história do Papai Noel, então? Eu vi algo que a gente sabe que não existe. O meu testemunho é confiável? É óbvio que não. Você sabe que Papai Noel não existe. Mesmo que eu olhe no seu olho e fale, cara, eu vi Papai Noel, estou te falando, eu não estou mentindo, e eu não estou mentindo mesmo, porque eu vi e registrei. Eu não estou mentindo, eu vi Papai Noel, ele estava decolando com as renas. Outras pessoas viram junto comigo. Isso vai fazer você acreditar em Papai Noel? É claro que não. Então, testemunhos, é por isso que, inclusive no mundo científico, testemunhos são tidos como evidências anedóticas. E quando eu digo anedótica, é um uso da palavra um pouco... É um anglicismo, na verdade, porque anedota em português é tipo um contexto de piada, né? Parece que está tirando sarro. Quando em inglês o termo significa uma evidência anedótica, é um causo, um conto, é um testemunho. Simplesmente isso. Não é algo ofensivo. Ou seja, não é confiável. Um testemunho não é confiável. Então uma pessoa vir para você falar, eu vi um extraterrestre.
Eu vi junto com outras pessoas, vi um UFO, vi um OVNI, vi um disco voador, ele pousou no meio da estrada, todo mundo viu, e todo mundo... Alguém bateu foto, alguém registrou, essas fotos, esses registros foram submetidos a exames técnicos específicos. Não! Então, sinto muito, seu testemunho para mim não vale nada. Inclusive, eu estava numa discussão, tempos de Orkut ainda, com uma pessoa, a pessoa ficou meio brava comigo. Porque, aliás, foi bom que aconteceu isso comigo do Papai Noel, porque eu uso isso de exemplo o tempo todo. A gente estava discutindo sobre OVNI, sobre alienígena, e o cara falou que estava jogando futebol num campinho, quando viu um disco voador, voou super baixo, descreveu o disco voador e tudo mais. Aí ele falou, não, e as outras crianças que estavam jogando bola comigo também viram. Eu falei, quanto tempo faz isso? Não sei, faz muito tempo. Quantos anos você tinha? Acho que uns 11 anos. Quantos anos você tem? 44. Amigo, você vai me desculpar, mas eu não acredito no seu testemunho. Você está me chamando de mentiroso? Não, eu acredito que você acredita no que você viu. Mas isso, em hipótese alguma, significa que realmente um disco voador esteve lá. Tem algum registro disso? A gente tem alguma evidência? É por isso que a gente tem que ir atrás sempre de hard evidence, de evidências concretas. Testemunhos não são confiáveis, ou pelo menos não são 100% confiáveis. Mesmo quando mais de uma pessoa testemunhou a mesma coisa. A gente precisa cercar o fato. Testemunhos podem ajudar, é óbvio, mas a gente precisa cercar o fenômeno de vários tipos de evidências. Inclusive evidências anedóticas, por que não? Se várias pessoas presenciaram e a gente tem outras evidências que mostram que aconteceu alguma coisa, algum fenômeno naquele local, a gente pode começar a inferir algumas coisas sobre o fenômeno, mas só através de testemunhos é impossível. É por isso que, para descobrir a verdade, para estabelecer o que é real, para estabelecer o que é verdade, nós usamos ferramentas intelectuais que vêm da metodologia científica, que é justamente colocar à prova todas as evidências, descartar tudo que pode ser enviesado e ir atrás das evidências que são realmente concretas. A conclusão geral das duas histórias é: nós, humanos, nossos cérebros, não são confiáveis como ferramenta de captação do meio ambiente e de registro de memória. Não são confiáveis, não somos confiáveis. O nosso cérebro nem sempre vai captar exatamente o que está se passando à nossa volta. Vai sempre acontecer uma interpretação do que está se passando à nossa volta. Você pode ver coisas que não estão lá, ouvir coisas que não estão lá, acreditar em coisas que normalmente você sabe que não existe, e no futuro você vai relatar essas memórias como as coisas mais reais que se passaram na sua vida, e quando na verdade isso não se passou. Então atenção com você mesmo, atenção com o seu cérebro, atenção como o ser humano como equipamento de medição e registro da realidade. É muito complicado aceitar o ser humano como um instrumento de registro. Acho que vocês entenderam muito bem o meu ponto, desde o começo, mesmo antes de eu falar isso aqui, mas eu gostaria de deixar registrado oficialmente, então, aonde eu queria chegar com essas duas histórias. Não acredite necessariamente em todos os testemunhos que você ouve. Por mais convincentes que eles sejam, é preciso ter contraprovas de tudo. Do contrário, você obrigatoriamente, você vai ter que acreditar em todo tipo de extraterrestre, disco voador, monstro do Lago Ness. Eu tô falando sério, isso não é piada. Pé Grande, o Bigfoot lá, o Sasquatch, enfim, todas essas babaquices de criptozoologia. Você vai ter que acreditar em tudo isso, incluindo todas as religiões. Você vai ter que acreditar em Jesus Cristo, em Deus Jeová, nos deuses hindus, até nos deuses gregos antigos, nos deuses nórdicos. Você vai ter que acreditar em tudo isso, porque existe testemunho para tudo isso. Tudo isso e muito mais do que você nunca ouviu falar, e nem eu. Então acreditar com base em testemunho é furada. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.